Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. O tema de hoje é para falar sobre um estudo publicado pela Unicef, onde apontou que no Brasil, mais da metade da população entre 0 a 17 anos vive em situação de pobreza. E quem vai trazer mais informações sobre este tema é a Lidiane Maciel, que é socióloga. Lidiane, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Além da questão da renda, viver em situação de pobreza significa que a pessoa também não tem direito a coisas básicas, né? Como saneamento, moradia, alimentação. Qual que é o impacto disso na formação de uma pessoa? Então, muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de dizer que não gostaria de estar falando sobre esse tema, porque a gente ainda não superou, né, os debates sobre pobreza. Viver, né, numa situação de constrangimento financeiro significa você ter constrangimento de outras ordens, né? A ordem da saúde, da educação, da própria nutrição, da alimentação, e por isso que a gente vem construindo cada vez mais um cenário de indicadores que são multi, né? A gente precisa considerar a pobreza numa dimensão um pouco maior do que somente o acesso ou não acesso à renda. O estudo ele apontou também que a pandemia agravou ainda mais a pobreza em grupos que já eram vulneráveis, né? Famílias de baixa renda, pessoas pretas, pardas, que moram em áreas rurais. Qual que é o impacto disso também nessas pessoas mais vulneráveis? Eu acho que medir isso, a gente ainda está trabalhando, né, nesse processo de medir os impactos nessas trajetórias de vida. Então, assim, de fato, a pandemia ela só aprofundou o cenário do emprego para aqueles que são vulneráveis e, consequentemente, aprofundou a questão também educacional, considerando que as nossas aulas elas foram online, né? Você imagina o impacto de uma criança que mora numa zona rural que eu não tenho acesso a uma boa internet. Essa criança ela foi prejudicada. Então, nós estamos avaliando o impacto desses últimos anos no agora. Então, verdadeiramente, a gente tem um problema, uma questão social aí para ser enfrentada. E qual que é a importância justamente desse multidimensional, né? Analisar vários fatores e indicadores para construir as políticas públicas. É importante ter esse mapeamento? Sim, esse mapeamento ele é fundamental. Só a partir dele que a gente consegue formular políticas públicas e também avaliar as políticas públicas para que a gente consiga perceber se superamos ou não a questão da miserabilidade ou da pobreza. Então, assim, como a pandemia foi um processo que a gente ainda está avaliando os impactos, né? Os resultados eles ainda vão aparecer, mas de fato a gente precisa ter uma clareza neste cenário e é um cenário multidimensional, então essa pesquisa ela é fundamental para que a gente tenha boas políticas públicas no futuro. Tem que reforçar o orçamento público para poder combater também isso. Exatamente, né? Acho que nós vivemos um Brasil que está envelhecendo. Então, as nossas crianças são os nossos futuros trabalhadores, aqueles que vão sustentar, de alguma maneira, essa pirâmide social. Então, se eu tenho crianças que não estão tendo acesso à saúde, alimentação, educação, que sociedade que eu estou construindo para daqui 20 anos? Né? Então, uma sociedade com uma crise social muito profunda. Então, de fato, são as crianças e os adolescentes que vão, né, ser os profissionais que nós, inclusive, que estamos envelhecendo, acessaremos. Né? Então, quem será o meu médico, o meu professor, né, o meu cuidador? Né? Serão essas pessoas que estão vindo depois de mim. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista, Lidiane. Então é isso, pessoal. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.